Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Zilma, estou atualmente na coordenação da Teleeducação. Gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que estamos muito satisfeitos com a participação de vocês. Se você ainda não possui cadastro no Telesaúde, entre em contato com a nossa equipe no nosso site do Telesaúde para maiores informações. Essa web, ela será gravada. Divulguem para os seus amigos, seus colegas que não tiveram oportunidade de participar hoje. Dúvidas, vocês poderão tirá-las pelo chat no final da apresentação. Vocês também podem sugerir temas para as nossas próximas webs. Nós também disponibilizamos para vocês agora 2 canais de comunicação. Um são as nossas teleconsultorias síncronas e o outro são as nossas consultorias assíncronas. Visite o nosso site para conhecer as novidades que estamos oferecendo para vocês. Bem, vamos dar início à nossa webconferência de hoje. A nossa palestrante é a doutora Paradiba Sarkis Sherpa. A doutora Paradiba, ela é mestre em imunologia, é professora da Santa Casa de Misericórdia, da Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia, e é referência técnica em angiodema. Desde já agradecemos a disponibilidade da doutora Paradiba, né, e podemos dar início à nossa web. Doutora Paradiba, por favor. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer à equipe do Telesaúde. Vocês estão ouvindo? Agora sim? Então tá bom. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer à equipe da Telesaúde por abrir esse espaço para nós discutirmos um pouco o angedema hereditário na semana em que nós comemoramos o Dia Mundial do Angedema Hereditário. O angedema hereditário é uma doença rara, potencialmente fatal, pouco conhecida pelos profissionais de saúde e pela população geral, mas que apresenta uma importante mortalidade. Nós vamos discutir alguns aspectos referentes ao conceito da doença, as manifestações clínicas, a investigação diagnóstica, os exames laboratoriais, os sinais de alerta para a doença, o tratamento, e vamos falar um pouco sobre o programa de atenção ao portador de angedema hereditário aqui no Espírito Santo. Desde o ano de 2011, por meio de uma parceria entre o Hospital Santa Casa de Misericórdia e a Secretaria de Estado da Saúde, foi criado um programa para atender esses pacientes com o diagnóstico da doença. Esse programa ele consta de uma equipe multidisciplinar, os pacientes eles têm acesso aos exames diagnósticos e também têm acesso ao tratamento, tanto ao tratamento de manutenção quanto ao tratamento das crises da doença. Então, se nós observarmos esse quadro, aqui constam todos os municípios do estado do Espírito Santo. Então, são mais de 70 municípios, e aqui em rosa são os 12 municípios nos quais existem pacientes portadores de angedema hereditário. Então, os municípios que estão em azul, nenhum deles tem caso diagnosticado até o momento, mas certamente existem pacientes ainda não diagnosticados em nosso estado e que precisam ser encaminhados para fazerem o diagnóstico e o tratamento correto da doença. Então, a prevalência estimada na literatura é de 1 para 10 mil a 1 para 50 mil casos. A doença é uma doença hereditária, a herança é autossômica dominante,
Clinicamente, ela se caracteriza por episódios recorrentes de angedema, que pode acometer qualquer parte do corpo e também submucosas, especialmente o trato gastrointestinal e também a laringe. O início dos sintomas, a maioria das vezes, ocorre nas 2 primeiras décadas de vida e 50% dos pacientes manifestam os sintomas na primeira década de vida. O tempo médio entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença na literatura é de 8 anos e meio a 20 anos. Aqui no estado, os pacientes levam em média 17 anos até chegar ao diagnóstico da doença. E aí, com certeza, esses pacientes foram a muitas consultas nos pronto-atendimentos, nas emergências, nas unidades de saúde e não houve a suspeição da doença. Não há predomínio quanto a sexo e raça, e o defeito que esses pacientes têm é um déficit quantitativo ou funcional numa proteína chamada inibidor de C1. Apesar de pouco conhecida, a descrição do caráter hereditário da doença foi feita em 1888 por William Osler. A deficiência do inibidor de C1 só foi identificada na década de 60, em 1963, então mais recente. A localização do gene responsável pela doença foi feita em 1986 e no ano de 2000, bem mais recente, foram descritos alguns casos da doença nos quais não existe deficiência do inibidor de C1. Então, aqui um heredograma de uma família que nós acompanhamos, é a maior família aqui do estado identificada até o momento. Então, vocês vejam que é uma doença autossômica dominante, ela afeta todas as gerações, então todas as gerações são afetadas. Aqui nós temos, são 26 pacientes portadores da doença, e esses com traço vermelho, esses 3, são pacientes que foram a óbito por edema de laringe, foram a óbito ainda sem diagnóstico. E esse com a seta é o nosso caso índice, é o caso que nos procurou inicialmente. Qual é o papel fisiológico, então, dessa proteína inibidor de C1? Então, é uma proteína que inibe proteases. A função principal dela é inibir o sistema do complemento para evitar que ocorra uma ativação espontânea e geração de mediadores químicos. Ela inibe também proteases da via fibrinolítica, da coagulação e das cininas, e é o principal inibidor fisiológico da calicreína plasmática e do fator 12 da coagulação. Então, esses são os 3 sistemas, o sistema do complemento, das cininas e da coagulação, nos quais o inibidor de C1 atua. Então, aqui, essas estrelas vermelhas são alguns dos locais nos quais o inibidor de C1 atua. E o que acontece? Quando existe um déficit quantitativo ou funcional, esses sistemas eles vão ser ativados e vai ocorrer a geração de uma série de mediadores químicos, entre os quais o principal é a bradicinina. Então, a bradicinina vai ocasionar um aumento da permeabilidade vascular, uma vasodilatação e os pacientes, então, vão apresentar sintomatologia de edema. Nesse esquema aqui, então, nós observamos a parede interna de um vaso, as células endoteliais, os receptores de bradicinina. Aqui, alguma quantidade de bradicinina circulante em verde, pequena quantidade, que é o que nós temos, quantidade fisiológica, e a partir do momento, então, que ocorre uma crise, uma grande produção de bradicinina, o que vai acontecer é que todos esses receptores, eles são ocupados e vai ocorrer, então, uma vasodilatação, um aumento da permeabilidade vascular e, consequentemente, a formação de edema, que, conforme nós já falamos, pode acontecer em qualquer local, tanto a nível de pele quanto em órgãos internos. Então, o angedema ele é classificado, existe um tipo, como nós já falamos, no qual existe uma deficiência quantitativa do inibidor de C1, esses pacientes, eles têm níveis abaixo de 50% do normal, é a forma mais prevalente, de mais fácil diagnóstico, ela acontece em 80% a 85% dos casos. Uma segunda forma é o angedema com deficiência funcional do inibidor de C1, essas pessoas, eles
produzem o inibidor, mas a função dele é abaixo de 50% do normal. Existe um terceiro tipo, que tem 2 subtipos. Nesses casos, os pacientes eles têm tanto a quantidade quanto a função do inibidor normais, mas ele apresenta sintomas e já foram identificados mutação do fator 12 da coagulação num subgrupo desses pacientes. Nesse tipo de angedema existe uma forte relação com estrogênio, na maioria das vezes são mulheres. O início dos sintomas é um pouco mais tardio e muitas vezes relacionados ao início do uso de contraceptivos orais. E existe ainda um subtipo que o defeito genético é desconhecido, os pacientes apresentam sintomatologia, mas certamente ainda carece de mais estudos para talvez chegar a uma possível etiologia. Dentro das manifestações clínicas, então, o que pode nos chamar a atenção na história para o diagnóstico do angedema hereditário? As manifestações principais são edema subcutâneo, gastrointestinal e de laringe. Esses pacientes apresentam angedema recorrente, de localização variada, é um angedema que não se faz acompanhar de urticária, como nos angedemas alérgicos, é um angedema refratário ao uso de antihistamínicos e corticoides, e a duração média da crise é de 3 a 5 dias. As localizações mais frequentes, então, são extremidades, mãos, pés, a face, então, lábio, pálpebras, pode ocorrer também na língua e em vias aéreas. A segunda localização mais frequente de angedema e que gera o segundo sintoma mais frequente, que é a dor abdominal recorrente, acomete um grande percentual de pacientes, e a dor abdominal ela ocorre devido ao edema do trato gastrointestinal. Então, nesse exame de tomografia, aqui ao centro, onde tem uma seta, nós podemos observar um edema de alça intestinal, então da parede intestinal bastante espessada, e aqui um caso de um paciente que foi submetido a uma laparotomia exploratória devido a uma dor abdominal por suspeita de abdômen agudo, mas na realidade era uma crise de angedema, e ele acabou sendo colostomizado. Isso é frequente, várias famílias têm relatos de cirurgias desnecessárias por crises de angedema, e ao final só existe edema de alça intestinal e às vezes líquido na cavidade abdominal. O início dos sintomas geralmente é na infância, então ficar atento para crianças que têm dor abdominal recorrente, pesquisar sempre se já existe história familiar de pessoas que têm angedema na família ou que também têm dor abdominal. E 75% dos casos existe história familiar positiva, mas em 25% dos casos essa história não está presente. Então, se a suspeita é forte, mesmo que não exista história familiar, o paciente deve ser investigado. Outra manifestação clínica bastante importante é o edema de laringe, a manifestação mais grave, é o que geralmente leva o paciente a óbito. Então, não existe causa alérgica aparente, esse angedema ele não responde a antihistamínico, corticoide, adrenalina, geralmente a evolução é lenta, o paciente começa a apresentar rouquidão, disfagia, deve ficar atento a esses sintomas. Em alguns casos, a evolução pode ser mais rápida, existem relatos de evolução em até 20 minutos. Pode haver necessidade de intubação, de traqueostomia de emergência, e a taxa de óbito é em torno de 40%. E muitas vezes esses pacientes acabam indo a óbito com o diagnóstico de reação anafilática, de angedema de causa alérgica. Os desencadeantes das crises, então, o que faz com que aqueles sistemas nos quais o inibidor de C1 participa sejam ativados são potenciais geradores de crise. Então, trauma, estresse, menstruação, uso de contraceptivos orais com estrogênios e gestação, então fatores hormonais, cirurgias, tratamentos dentários devido ao trauma e infecções. Então, aqui são 3 casos. O primeiro, esse paciente ele tinha um impetigo
então não sei se vocês conseguem visualizar, mas tem algumas lesões crostosas aqui na região do mento, e por conta da infecção, ele desencadeou uma crise de angioedema. Esse segundo paciente é por uso de contraceptivo oral, e esse outro foi por trauma na mão, por um esforço repetitivo. Aqui um outro paciente, com uma crise desencadeada por trauma, ele tinha acne, manipulou as acnes e evoluiu com esse angioedema importante, e aqui ele normal, fora da crise. Então vocês vejam que a morbidade é bastante importante. Esse edema, se não for tratado de forma adequada, ele vai demorar 3 a 5 dias para evoluir, esse paciente não vai poder comparecer ao trabalho, à escola, sua qualidade de vida fica muito prejudicada quando não evolui para edema de via aérea, que aí é uma coisa bem mais grave. O diagnóstico laboratorial, então, o primeiro exame, o exame de triagem, é a dosagem do C4, então a fração C4 do complemento, ela vai estar baixa em 90% dos pacientes, 90% dos casos tem o C4 baixo, então é um excelente exame de triagem, é um exame custo efetivo, é um exame de custo baixo, então, que vale a pena ser utilizado para quem está na atenção básica. Quando ele é baixo, então, procede-se a dosagem do inibidor de C1, quantitativo. Se o quantitativo é baixo, você classifica como angioedema hereditário com déficit quantitativo do inibidor de C1. Se o quantitativo é normal e a função do inibidor está abaixo de 50%, ele é classificado como angioedema hereditário com déficit qualitativo do inibidor de C1, então uma forma menos frequente. Se a função é normal, então ele pode ser daquele grupo que tem angioedema sem déficit de C1, então aqueles que têm mutação de fator 12 ou angioedema de causa desconhecida, ou ainda angioedema idiopático. Sempre lembrando que se o paciente tem o C4 normal, mas se a suspeita é forte, o quadro clínico é compatível, e se existe história familiar, esse paciente ele deve prosseguir na avaliação, repetir essa dosagem, ser encaminhado para um centro para investigação. Então, os critérios diagnósticos primários são angioedema subcutâneo com duração superior a 12 horas, e dor abdominal de etiologia não definida, com duração superior a 6 horas. O critério secundário é história familiar de angioedema hereditário, e os critérios bioquímicos para diagnóstico, deficiência quantitativa do inibidor de C1, então menos de 50% em 2 dosagens distintas. A deficiência funcional do inibidor de C1 é o outro critério, então menos de 50% de função em 2 amostras distintas, e a mutação do gene que codifica o inibidor de C1, que está lá no cromossoma 11. E quais seriam, então, os sinais de alerta que nós podemos utilizar no dia a dia, na nossa prática diária, em qualquer local que esteja atendendo, seja numa unidade de saúde, no pronto atendimento, ficar atento para esses sinais? Angioedema recorrente, ausência de urticária, então aqueles quadros de angioedema que se apresentam sem urticária. Às vezes, antes de iniciar o quadro de edema, o paciente apresenta um eritema marginatum, que são manchas avermelhadas na pele, mas não tem pápula, não tem urticária. Isso pode acontecer, essas manchas avermelhadas, mas são diferentes das lesões de urticária. Ausência de resposta antihistamínica e corticoide, então aqueles pacientes que vêm com angioedema, você faz antihistamínico, faz corticoide, às vezes na emergência faz adrenalina e eles não obtêm melhora. Aqueles que têm dor abdominal recorrente, história familiar positiva, então se eu tenho história familiar de várias pessoas que têm quadros de edemas recorrentes na família, esse paciente ele deve ser triado. Associação com estrogênio, então se uso estrogênio e apresento angioedema, também esse paciente deve ser triado. E C4 baixo. Então, todos esses sinais de alertas, eles podem ser verificados por um médico generalista,
O paciente não precisa chegar até o especialista para que todos esses sinais de alerta sejam checados. E necessariamente o paciente não precisa ter angedema e dor abdominal necessariamente. Em alguns predominam mais o angedema recorrente cutâneo, em outros mais a dor abdominal. Então depende cada caso é um caso. Mas esses são os sinais que todos temos que ficar atentos para identificar esses pacientes. O diagnóstico diferencial, então, quando eu pego um caso desse suspeito de angedema hereditário, o que mais que eu posso pensar, além de pensar no angedema alérgico? Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, eles podem induzir também angedema, porque ao bloquear a enzima conversora de angiotensina ocorre uma maior produção de bradicinina, então o mediador é o mesmo. Em doenças crônicas ou doenças graves, por exemplo, nas doenças malignas, ficar atento em angedema nos pacientes idosos, então, porque pode ser devido a uma neoplasia maligna. Existe também o angedema idiopático, no qual nós não conhecemos nem a causa e também não sabemos qual é o mediador. E o angedema pseudoalérgico ocasionado por fármacos, especialmente os anti-inflamatórios não hormonais. E quando a gente fala em pseudoalérgico é porque essa forma de angedema não é mediado por IgE, diferente do angedema alérgico, por exemplo, desencadeado, por exemplo, por alimentos, por picadas de insetos. Então, no manejo do angedema hereditário, o objetivo principal é reduzir a mortalidade. E para a gente conseguir isso, nós temos que orientar e educar os pacientes e familiares, no sentido que eles compreendam que eles têm uma doença crônica, que é necessário, muitas vezes, o tratamento contínuo, eles têm que saber identificar e eliminar os possíveis desencadeantes, a família tem que estar atenta para isso, e o médico também tem que estar atento para isso, então, orientar quanto às infecções, que eles façam as vacinações, que não usem medicamentos à base de inibidores de ECA, se eles forem hipertensos, que se forem mulheres, não usem pílulas contendo estrogênios, devem usar pílulas à base de progesterona. Esses pacientes também eles têm que ter acesso ao tratamento de manutenção, que alguns necessitam fazer, e também acesso ao tratamento para as crises. Então, no tratamento de manutenção, o primeiro ponto é controlar os desencadeantes. Dependendo da gravidade e frequência dos sintomas, alguns precisam de tratamento profilático a longo prazo. O tratamento é feito com os andrógenos atenuados. O que nós temos disponível aqui no Brasil é o danazol. Existe um PCDT de angedema, um protocolo do Ministério, no qual o andrógeno incluído é o danazol. A oxandrolona pode também ser utilizada, mas ela não tem registro na Anvisa. Podemos usar também antifibrinolíticos, o ácido tranexâmico e o ácido epsilon-aminocapróico. Aqui no estado, nós temos disponível o danazol e o ácido tranexâmico. Estamos passando por um problema no momento, porque o laboratório que produz suspendeu a produção e durante esse primeiro semestre, deve voltar no segundo semestre, então nós temos tido que usar nos últimos meses oxandrolona manipulada. Tratamento profilático de curto prazo é necessário quando esses pacientes vão ser submetidos a procedimentos cirúrgicos, a procedimentos dentários, por exemplo, também. Então, nesses casos, se ele já usa uma terapia de manutenção, a dose é dobrada 5 a 7 dias antes do procedimento, e se ele não usa, o tratamento profilático é prescrito também para que diminua a chance dele ter um evento, uma crise durante o procedimento ou mesmo após o procedimento. E outra forma de tratamento de manutenção é com o uso do concentrado do inibidor de C1, que já está disponível assim, em muitos países. Aqui no Brasil, o ano passado, recentemente, entrou mas ainda não para terapia de manutenção, apenas para as crises. Então, o nosso paciente ainda não tem acesso ao concentrado do inibidor de C1.
Quanto ao tratamento das crises, ele deve ser instituído o mais precoce possível. Quanto mais precocemente você começa a tratar a crise, melhor vai ser a evolução daquele seu paciente, menos chance dele complicar, especialmente se o angedema é de face, de língua e que haja possibilidade de acometer a via respiratória. E todas as crises devem ser tratadas. Se for uma crise leve, que acometa uma extremidade, mas que não atrapalhe a vida do paciente, que não cause uma morbidade maior, muitas vezes não é necessário o tratamento, mas, por exemplo, se ele apresenta um angedema de mão que atrapalha ele ir para o trabalho, desempenhar suas atividades, não, aí sim, ele precisa ser tratado. Então, o que nós temos de drogas disponíveis para tratamento das crises, o inibidor do receptor de bradicinina, o que nós temos disponível aqui no estado é o icatibanto, que é o Firazir, ele está disponível em alguns hospitais, depois nós vamos falar quais são. O concentrado do inibidor de C1, o que nós temos disponível aqui no Brasil é o Berinert, mas não temos eles disponível ainda a nível de SUS. No caso de nós não termos nem o receptor de bradicinina, nem o concentrado do inibidor de C1, pode ser utilizado o plasma fresco congelado, só que alguns pacientes não respondem ao tratamento e podem acontecer reações também com a infusão do plasma. Existe também os inibidor de calicleína, só que não está disponível ainda aqui no Brasil. Então, falando um pouco do programa de atenção aos pacientes portadores de angedema aqui no Espírito Santo, a referência ambulatorial é o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Os casos suspeitos, eles podem ser encaminhados direto ao ambulatório e lá é feita a marcação diretamente no ambulatório de angedema. Existem 5 hospitais que têm a medicação de urgência. A escolha dos hospitais foi feita com base na geodistribuição dos casos, então nós geodistribuímos e escolhemos hospitais próximos às áreas de maior concentração de casos. E aqui são dados de um levantamento do ano passado, foi o trabalho de iniciação científica de 2 alunos nossos lá da EMESCAN. Naquela época a gente estava com 91 pacientes, hoje já temos mais, eram 18 famílias e 8 pacientes sem história familiar, que aí são esses pacientes geralmente com angedema hereditário sem deficiência do inibidor de C1. A idade média de início dos sintomas dos nossos pacientes, 64% foram abaixo de 20 anos, então os sintomas começaram quando eles ainda eram bem jovens, e a idade média de diagnóstico, 31 anos. Então, o tempo entre início dos sintomas até ele ser diagnosticado, o tempo médio para os nossos pacientes é de 17 anos. É muito tempo, e durante todo esse tempo ele fica sujeito a ter um edema de laringe e a óbito. Episódios de edema de laringe durante os anos de 2014 e 2015, nós tivemos 18 episódios que foram atendidos naqueles hospitais de emergência aí que fizeram uso da medicação específica para a crise. Então, certamente, se esses pacientes não tivessem acesso à medicação, eles poderiam ter evoluído para óbito ou ir para UTI, serem traqueostomizados. Então, o custo para o tratamento desses pacientes de um episódio que evolui com edema de laringe é muito alto para o Sistema Único de Saúde. Quanto às manifestações clínicas dos nossos pacientes, vocês vejam que está de acordo com a literatura, então a maioria apresenta edema de extremidades mesmo, então mãos, pés. A segunda manifestação mais frequente é dor abdominal e edema de laringe aqui, ó, que vem logo a seguir. Então, mais de 40% desses 91 pacientes já haviam experimentado edema de laringe, algum episódio de edema de laringe em sua vida. Então, assim, é uma doença que tem uma mortalidade bastante importante, e quando você consegue identificar esses pacientes e fazer o tratamento adequado, você consegue oferecer a eles uma qualidade de vida muito melhor.
Então, concluindo, então, o angioedema hereditário ainda é uma doença subdiagnosticada, existe pouca divulgação, a identificação dos casos suspeitos na atenção básica, ela pode contribuir para o diagnóstico, então, a identificação daqueles critérios diagnósticos é importante desde a atenção básica, é a porta de entrada do sistema, isso pode ajudar a reduzir a mortalidade relacionada à doença. E se vocês quiserem mais informações sobre a doença, vocês podem consultar o site da Associação Brasileira de Portadores de Angioedema Hereditário, da Abrange, cujo o endereço está aqui. No Facebook eles também estão. O Grupo de Estudos Brasileiro em Angioedema Hereditário também está no Facebook, tem informações. E se alguém quiser receber material informativo, cartazes ou folders, pode entrar em contato com a Abrange, ou então pode enviar um e-mail para o meu próprio e-mail, que nós providenciaremos o envio para vocês. Existem cartazes informativos e folders que nós podemos estar disponibilizando para as unidades. Então, é isso aí. Obrigada a todos. Boa tarde. Nós também iremos disponibilizar todo esse material que a doutora Faradiba falou no nosso site do Telesaúde, na nossa biblioteca. Mais um local para que possamos estar disponibilizando essas informações. Doutora Faradiba, nós temos a pergunta do doutor Márcio. Ele quer saber se no caso de AE, com sintomas abdominais, o paciente vai apresentar algum sintoma gastrointestinal? Alguma forma de suspeita clínica para se evitar uma laparotomia desnecessária ou só com o edema mesmo? Não, ele pode ter distensão abdominal, diarreia, náuseas, vômitos. Então, não só dor, ele pode ter outros sintomas também. Se você consegue fazer um ultrassom, o ultrassom pode te ajudar, sim, às vezes a identificar líquido na cavidade abdominal ou edema. Então, ajuda bastante, ok? E aí, no caso de ter história familiar, no paciente que é de primeira vez, ajuda muito na sua suspeita, mas se você não tem, tenta fazer um ultrassom que pode te ajudar a dosar um C4, que ajudaria também. Mais alguma pergunta? Nós estamos com tempo. Vocês, por favor, fiquem à vontade, tirem as suas dúvidas. Mais alguém? Bem, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? Porque nenhuma pergunta ainda. Bem, então, nós vamos, já que não tem mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar mais uma webconferência. Mais uma vez, lembrando que essa web, ela está sendo gravada. Aqueles que não puderam participar, por favor, comuniquem aos colegas de vocês que ela estará disponível no site, né, para quem não teve a oportunidade de ver. Queremos agradecer a presença da doutora Faradiba pela palestra ministrada, né, agradecer a presença de todos vocês e na próxima semana estaremos de novo para mais uma webconferência. Boa tarde, obrigada, doutora Faradiba. Obrigada a vocês. Até logo.